Uma das dúvidas frequentes em quem está iniciando o trabalho de psicanalista, psicanalista em formação, o estudante que está se aproximando da psicanálise lá no início e que supervisiona conosco para aperfeiçoar sua técnica, habitualmente traz uma dúvida que é em que momento interpretar, o que interpretar, quando interpretar. Existe uma lenda em psicanálise de que nem tudo deve ser interpretado, que eventualmente não se deve interpretar, levando em consideração um pouco um pensamento que vem mais da psiquiatria, de que os pacientes que estão desorganizados psiquicamente, se nós fizermos uma interpretação, nós desorganizamos o paciente com mais intensidade, mais rapidamente. Depende, não é exatamente assim. Toda vez que nós temos um paciente em tratamento, nós estamos examinando aquele paciente sistematicamente, profundamente. A nossa observação é muito importante porque nós vamos ver, primeiro e antes de mais nada, que tipo de estrutura de personalidade aquele paciente tem, se é um paciente neurótico, com uma estrutura neurótica de personalidade, se é um paciente com uma estrutura borderline de personalidade, ou se é um paciente com uma estrutura psicótica. E em que momento está cada um desses pacientes, cada uma dessas estruturas, o que leva o sujeito a se desorganizar, a se desestruturar. Se nós pensarmos, por exemplo, num paciente neurótico desorganizado é uma coisa, um paciente psicótico é outra coisa completamente diferente. Eventualmente nós temos que conter o paciente para estruturar o ego do paciente, por exemplo, mas não necessariamente ficar totalmente impossibilitado de interpretar, porque a interpretação é reveladora enquanto capacidade de tomar consciência de coisas que estão acontecendo dentro do psiquismo do paciente. Então nós temos essa habilidade técnica de olhar, examinar, acompanhar o paciente, ver que tipo de situação se criou dentro dele, em que momento e patrocinado pelo quê. Por exemplo, se nós temos um paciente com ansiedades persecutórias muito intensas no consultório, nós imediatamente começamos a buscar a fonte dessa angústia. Que tipo de angústia, por que persecutória, da onde vem, que críticas são essas, que corresponde a que tipo de fantasia inconsciente, qual é a conflitiva que está vigente, qual é a etapa evolutiva que o paciente se encontra. E aí nós começamos a montar dentro da nossa cabeça uma certa compreensão mais complexa, mais profunda daquele paciente. O paciente não sabe que nós estamos fazendo isso, nós estamos ali atentos, em silêncio, escutando o paciente fazer as suas queixas e reclamar das suas ansiedades e ao mesmo tempo nós estamos pensando com profundidade, examinando o paciente, vendo por onde nós vamos nos meter, o que dizer, de que forma dizer, quando dizer e assim sistematicamente. Uma vez que nós temos claro isso, então nós vamos ver tecnicamente de que forma nós vamos devolver aquilo que o paciente angustiadamente nos trouxe e é apoiado em que esquema referencial teórico, ou seja, qual é a teoria que melhor se adapta àquela patologia? Se é um paciente fronteiriço, border, que está à beira de um ataque projetivo, brigando, impulsivo, maníaco, hipersexualizado e assim por diante. Bom, de que maneira nós vamos conter aquele paciente interpretativamente, de que forma nós vamos revelar aquilo que está causando mal-estar para o paciente e assim por diante. Então é muito importante termos claro na nossa cabeça que primeiro, antes de mais nada, nós temos que ter calma, tranquilidade. Examinarmos o paciente com a paz de quem domina a teoria, a técnica, que já tem estudo suficiente como para poder intervir da melhor maneira naquele paciente. Então nós escolhemos quais as ferramentas técnicas que nós vamos utilizar especificamente naquele momento com aquele paciente. Bom, e se a pessoa é jovem, ou o terapeuta é jovem, recém está iniciando e tudo mais? Bom, aí então está a sua análise pessoal e a sua supervisão privada, particular, para que ele possa discutir com seu supervisor, pedir orientações técnicas, estudar, buscar a literatura orientada por ele, ou então levar o tema para a sua análise pessoal, para que então possa entender desde do seu mundo interno que elementos são esses que impedem que ele possa se sentir mais à vontade com aquele paciente. A associação do paciente a conflitivo que o paciente traz nos mobiliza a nossa própria história. Se tivermos pontos em comum, é evidente que isso vai subir dentro de nós, vai tender a se manifestar dentro de nós. Esse é o motivo de levarmos para a nossa análise pessoal e tratarmos isso com mais profundidade para que aqueles elementos do paciente não fervam o nosso sangue, dizendo em termos mais práticos. Tenhamos a calma suficiente para entender, de separar o que é nosso do que é do paciente e ficarmos mais à vontade, mais neutros
para intervirmos no material do paciente de uma forma um pouco mais cirúrgica, separando o que é nosso do que é do paciente. Com as nossas vivências contra-transferenciais e sabendo que o nosso momento também vai intervir na saúde do paciente para melhor ou para pior, mas tratando de qualificar esse mundo interno nosso da melhor maneira possível para que as mobilizações sejam as mais saudáveis possíveis, embora isso não seja assim tão de livro, porque somos de carne e osso, temos as nossas oscilações dentro do dinamismo da vida, mas tratamos de estarmos mais perto disso, o mais possível perto disso. Então vamos trabalhando, sempre temos que ter isso muito claro, muito nítido, muito consciente na nossa cabeça. A ideia de que um paciente esteja passando mal faz com que de repente nós tenhamos que examinar, olhar aquilo com profundidade. Isso não é um problema. Para nós, tecnicamente, não é um problema. Para o paciente é um problema que ele está sofrendo. Para nós, a situação é de buscar uma solução eficiente para aquele paciente. Se nós vamos nos apoiar na escola inglesa de psicanálise, falar de Klein, interpretar os objetos internos invejosos, ataques sádicos dos objetos internos, da severidade do superego, se for em Freud, o sentimento de culpa e necessidade de castigo, se nós estivermos lá em Abu Shain. Então nós vamos buscando diferentes autores que trabalham melhor com aquela situação e vamos interpretando. Por que interpretar? Porque se nós não revelarmos os conteúdos inconscientes, que são aqueles que provocam, produzem, estão na origem do problema do paciente, ele não vai melhorar. Só reforçar o ego frágil do paciente não vai resolver o problema, porque a fonte geradora do mal-estar segue vigente. Então nós temos que ir lá e interpretar a fantasia inconsciente, interpretar a qualidade do mundo interno do paciente, as identificações que ele tem dentro dele, se portando mal com a mulher, com os filhos, ou etc, etc. Então nós temos que ir sempre na fonte. E a interpretação aponta para a fonte. Aponta para a origem do problema e faz com que o paciente, através do insight, se dê conta. Uma vez que ele se dá conta, ele se resgata, ele se retira daquela posição, modifica, toma consciência e a partir dali então o ego dele toma posse daqueles elementos que estavam ocultos e que até então ele não sabia, não tinha como se defender, ele ficava à mercê daquela situação totalmente inconsciente. Ou uma demanda instintiva pulsional do id, por exemplo, querendo que ele seja uma pessoa mais inteligente, mais capaz, ou que aproveite a vida, saia, se divirta e tudo mais, e o sujeito está internamente intimidado, assustado, com medo da vida, com medo de ir ao mundo, a função paterna não foi exercida de forma adequada, ele não se sente reforçado o suficiente, não se sente energizado o suficiente, não se sente que não é capaz de se defender, de aproveitar, prefere ficar dentro de casa, renuncia, abre mão das coisas boas da vida para ficar encerrado dentro de casa, não por autenticidade, mas por medo de se fretar com a vida. Isso deve ser interpretado para o paciente. Aí é onde está a fonte da problemática dele. Então, interpretar é fundamental em psicanálise. E sempre uma interpretação que está voltada para a consciência. Na medida que nós vamos para a consciência no sentido de insight, tomada de insight, na medida que nós vamos oficializando e sistematizando e universalizando a interpretação nesse contexto psicanalítico, nós vamos lenta e progressivamente dando elementos para que a estrutura de personalidade do sujeito, depois de um número X de horas de trabalho, que são sempre muitas horas, muitos anos inclusive de tratamento, a estrutura de personalidade do sujeito começa a se modificar, o ego fica mais maduro, mais capaz, começa a se relacionar melhor com as diferentes instâncias, já não se submete tanto às críticas internas, já não se assusta tanto frente às demandas pulsionais do id, a realidade externa já não é algo que assuste terrorificamente ele, então ele vai conseguindo administrar, vai se adequando, vai vendo em que momento buscar uma e outra coisa, se relacionar com uma outra coisa, mas isso é preciso, um tempo grande, por isso a psicanálise é tão demorada, é tão difícil, mas ela mexe na estrutura da personalidade do sujeito e é a única técnica que mexe na estrutura da personalidade do sujeito quando falamos em psiquismo, em tratamento psicológico. É custosa, é demorada, mas é eficiente porque ela é para sempre, ela realmente modifica a estrutura. Ela é eficiente porque ao mudar a estrutura de personalidade, o sujeito toma posse daquilo a partir dali. Então essa ideia que as pessoas têm de que um tratamento prolongado é um tratamento que leva à dependência do analista é absolutamente lendária, não corresponde à realidade científica. Os tratamentos longos levam que o paciente tome posse da sua vida e se independize não só do paciente, mas também do ambiente familiar e das circunstâncias sociais e tudo mais. Por isso a psicanálise é muito criticada, porque leva a que o indivíduo tenha vida própria, ao contrário do que se diz por aí. Então, essa é a importância da interpretação.
revelar e fortalecer a estrutura psíquica do sujeito no sentido da maturidade, da saúde mental. Claro que para um psicanalista isso é fundamental, porque ele vai utilizar esse potencial da sua saúde mental para curar o paciente. Mas o paciente em si também se beneficia porque ele passa a explorar os campos da vida de uma forma muito mais tranquila e serena. Bom, não quero me alongar muito, espero que vocês gostem. É um tema técnico, eu tenho me dedicado bastante à técnica para os colegas, sobretudo que estão em formação, estão iniciando a vida científica em psicanálise, e espero que isso ajude vocês a pensarem com mais profundidade. Um abraço e até o próximo vídeo.